Por que é que ainda há racismo? Qual o caminho para acabar com ele? Hoje vamos discutir o que cada um de nós pode fazer para combater o racismo. O meu nome é Henrique Guerreiro e convido-vos a juntarem-se a mim e ao Ruben Chama neste 21º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente. Estou aqui com o Ruben Chama mais uma vez. Olá Ruben. Olá a todos. Estamos aqui para continuar a falar sobre o tema do racismo, que é um tema extremamente atual. Já passámos 2 podcasts a falar sobre isto. Para quem não teve a oportunidade de ouvir, aconselho fortemente que vão ouvir. No primeiro falámos sobre o que é o racismo e depois tivemos a discutir um bocado a relação entre o cristianismo e o racismo. E fizemos aquela distinção entre o cristianismo e a cristandade, não é? O cristianismo é aquela a religião que Jesus nos deixou. Aquilo que nós encontramos na Bíblia e aquilo que o Cristo do cristianismo ensinou. Enquanto que a cristandade podemos dizer que foram as daqueles que se autodenominavam cristãos, que nem sempre coincidiu com o Cristo, não é? Com o cristianismo. E então... com aquilo que deve ser o cristianismo. À luz da palavra e à luz do Cristo. E então chegámos à conclusão que o cristianismo e o racismo são incompatíveis e falámos em vários versículos bíblicos que demonstram isso. Mas hoje trazemos aqui uma discussão um pouco mais prática, digamos assim. Ou seja, certo. O cristianismo e o racismo são incompatíveis, sabemos o que é o racismo, mas nós sabemos que ele existe na sociedade e a questão é como é que nós podemos combatê-lo? Quais é que são algumas das coisas que acontecem na sociedade que ajudam que o racismo perdure e que ele não desapareça ou não tenha desaparecido ainda? Chama, tu consegues identificar alguma coisa agora que estamos numa altura em que está a ocorrer o julgamento de Derek Chauvin, acusado de ter morto George Floyd? É uma coincidência interessante, calhar precisamente estarmos a gravar este episódio nesta altura, em que decorre esse julgamento deste polícia acusado de homicídio do George Floyd. Eu não sei se te recordas nessa altura, isto foi em 2020, em maio de 2020. Sim. Isto fez-me pensar mais profundamente sobre o racismo, não é? Nomeadamente como combater o racismo e identificar as causas e as soluções para o racismo. Fez-me pensar mais profundamente, mas é algo que de facto já tenho pensado na minha vida. Talvez para algumas pessoas, uma vez que isto é só a voz, algumas pessoas talvez não saibam, mas eu sou afrodescendente, o meu pai era de Angola, portanto eu já fui alvo de racismo, já experimentei. Não que isso seja absolutamente relevante necessariamente para que me dê validade para poder falar sobre o racismo, mas dá-me alguma experiência. Exato. Do ponto de vista da vítima, mas é uma questão que de facto me tem acompanhado e este episódio em particular fez pensar todo o mundo. Aliás, disseste-me há pouco que o julgamento está a ser transmitido. Eu por acaso até tive a oportunidade de ver algumas partes no YouTube. Está a ser transmitido em direto e penso que é o primeiro julgamento que está a ser transmitido assim desta forma que qualquer pessoa pode ver e vai durar, penso que a duração esperada é de 1 mês. Mas mais do que o caso em si, mais do que este episódio em particular, é o tumulto que ele criou. Criou um tumulto tal, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo. Os motins que causaram, que até levaram o próprio irmão do George Floyd a intervir, a dizer para pararem, que o George Floyd não haveria de querer isto. Isto trouxe à superfície uma violência latente que existe nos Estados Unidos, no geral, mas em particular no que diz respeito a esta tensão racial. A 2 povos que de facto ainda não se conseguiram unir desde a fundação dos Estados Unidos, não é? Portanto, isso causou uma nova revolta e um novo sentido de vingança, de justiça, de necessidade de justiça pelas próprias mãos, que já não é propriamente racional, não é? É uma verve, é uma vontade que só se exprime pela violência. Sim, até porque muitas das coisas que os motins fizeram acabaram por... eu cheguei a ver, por exemplo, pessoas de bairros pobres, pessoas
que até eram, no caso da pessoa que eu vi, até penso que era uma pessoa afrodescendente, e ela estava a dizer, vocês vieram aqui partir infraestruturas importantes e nós não temos mais, e agora, por causa desta destruição, todas as pessoas deste bairro vão ficar prejudicadas até que, por exemplo, esta paragem de autocarro ou este caixote do lixo ou o que for, seja reparado, né? É a raiva que está muito associada ao racismo, de parte a parte, obviamente, não é a solução. E esta raiva, obviamente, nasce fruto de injustiças ao longo da história, claro, mas que levam a outra coisa, que é a estigmatização, não é? E como é que nós definimos a estigmatização? O que é que tu entendes por estigmatização? Ainda bem que perguntas. Portanto, talvez o dicionário nestes casos ajuda sempre. Portanto, estigmatizar é marcar com estigmas, portanto, é condenar, é vetar alguém a uma condição de culpa, de indignidade, ostracização. Vem do grego stigma, que quer dizer marca, não é? Estamos a marcar. Exato. Marcar o outro. E marcar a pessoa de forma negativa. E porquê é que eu penso neste conceito a propósito do racismo? Porque eu acho que há aqui uma estigmatização associada às pessoas envolvidas. Qual é que é a dinâmica? Quem é que tu achas que põe a marca em quem, neste caso? É muito interessante essa pergunta, porque eu acho que são todos os agentes que se estigmatizam uns aos outros e assim Por mesmo. exemplo, o opressor põe uma marca no oprimido. Essa é óbvia, não é? Que toda a gente vê. E acho que às vezes acontece uma coisa muito interessante quando o opressor faz, que é o opressor olha para o oprimido achando e marcando como que o oprimido, por estar a sofrer aquela injustiça, um dia vai querer ser opressor, e então o opressor sente a necessidade de continuar a oprimir o oprimido para nunca ser ele o oprimido. Nem é muito racional, não é muito consciente. Claro que não. É num contexto de pensamento coletivo. E isto é muito importante, pensar isto numa ideia não apenas isolada dos atos particulares, mas pensar isto coletivamente. Pensar isto em termos de povos, em termos de nações, em termos de tribos. O racismo e o tribalismo estão muito associados, não é? Está, sem dúvida, como já aqui referimos nos anteriores podcasts. E de facto, nós, se não tivermos uma moralidade racional, uma moralidade assente em valores concretos, em valores morais objetivos, nós vamos estar à deriva emocionalmente e vai ser uma roda de raiva. Então, o que é importante? Primeira coisa a fazer relativamente à estigmatização, relativamente ao povo que historicamente é opressor. Primeiro, acho que é muito importante a própria nação pensar-se ela própria. Há uma necessidade premente das nações, enquanto povos, antes de mais, reconciliarem-se com o seu próprio passado. Que por vezes não é toda abonatório. Por um lado, e assumir... não sentirmos que temos de ser advogados do nosso país, tipo, não, o nosso país nunca fez nada mal. Exato. Então. Exatamente. Nós temos coisas boas na nossa história, positivas, portanto, no meu entender, não temos que mandar abaixo o padrão dos descobrimentos, mas também reconhecer as coisas negativas. O reconhecimento é um passo muito importante na terapia. Exato. Não é? Como se costuma dizer. O primeiro passo é reconhecer. E é muito importante reconciliarmos com o nosso próprio passado e perceber que temos esqueletos nos armários. Portugal tem escravatura, perseguição religiosa, colonialismos aliados à crueldade e artigos de supremacia. E esses pedaços obscuros da história têm de ser assumidos e trazidos à memória coletiva, para que se atirem para longe de uma vez os mitos romantizados de uma nação que é cândida e que é heroína e que é isso que dá origem a nacionalismos. Exatamente. São essas ideias idílicas de um país que nunca existiu, na verdade, que causa essas justificações irracionais para atos de barbárie. E ao mesmo tempo temos de perceber que nós
podemos ter orgulho, mas nós não temos de nos identificar com as coisas que a nossa raça fez ou o nosso país fez, e perceber que a nossa herança, digamos assim, que a nossa identidade não é aquela que nós herdamos. Exatamente, a nossa identidade não pode ser apenas as memórias e o que se fez, ou seja, isso também faz com que nós não tenhamos que ser necessariamente uma nação traumatizada consigo mesma. Nós podemos construir uma identidade nova, rica, saudável, porque é consciente dos seus erros do passado, mas que não está agarrada a ela, mas que se reconstrói e que luta por justiça, não é? Eu diria que essa é a maneira de nós realmente, usando aqui uma expressão um bocado patriota, a melhor maneira de nós amarmos o nosso país. Sem dúvida. É nós querermos evoluir, que nós queremos que a nossa identidade como país ou como raça ou nação ou o que for, cada um queira pensar da sua herança, seja uma coisa positiva e não seja agarrado aos erros que se fizeram no passado, e que todas as pessoas têm herança. Não houve nenhuma nação no passado que não tivesse feito coisas erradas. Exato. E nós temos de reconhecer as nossas. E pensar que a identidade não se faz contra os outros. Às vezes construímos, e isto até individualmente, construímos a nossa identidade em comparação negativa com os outros. Portanto, nós, para nos sentirmos altos, temos que inferiorizar os outros. Portanto, a nossa identidade não pode ser construída assim. E a nossa identidade, também é muito mais rica, quanto também mais partilhada e quanto menos fechada sobre si mesma. Ou seja, assumindo a sua história, mas também assumindo-se irmão do outro, do espanhol, do cabo-verdiano, do ucraniano, etc, etc. Porque não há nada que de facto também nos torne assim tão únicos, que nos torne incomunicáveis e que nos torne impossíveis de conviver. Agora, falei aqui então do povo, da nação que normalmente é tido como opressor ou foi opressor na história. Agora, pensar também no povo que na história se viu como vítima. Não é? E temos, portanto, que é o caso dos afrodescendentes nos Estados Unidos, que historicamente ainda se veem a si mesmos, e em alguns casos possivelmente ainda poderão ter razão, mas ainda se veem a si mesmos como vítimas. E nesse caso, urge não apenas lutar por justiça, mas também que se libertem do estigma de serem vítimas. Então tu achas que o oprimido também participa na estigmatização? Sim, não só como sendo alvo de estigma por parte do outro, mas ele próprio estigmatizar-se. E isto é muito importante explicar, que é para não pensarem que estou a dizer aqui uma coisa muito grave. Se calhar pode chocar algumas pessoas, mas é uma visão, mas deixem-me explicar bem. Exato. Tem de ser explicado. Tendo sido de facto vítimas, é importante perceber ativamente que ser vítima não é a sua identidade. A sua identidade não se esgota aí. Da mesma forma que ser opressor não é necessariamente a identidade do outro. Cá está o estigma, aqui no sentido contrário. Relativamente a coletivos, a tribos. Ou seja, a ideia de que o branco é necessariamente opressor. Faz parte de um esquema, de um sistema que faz do branco um opressor. Portanto, não podemos estreitar a identidade e ficarmos presos à identidade de que somos vítimas, nem vetar o outro à identidade necessariamente de que o torne para sempre opressor. E isto é muito, muito importante. Porque se nós queremos atingir uma nova realidade pacífica, integrada, saudável, então é necessário abandonarmos este paradigma da estigmatização. Mas então qual é que é a alternativa? Qual é que é outro paradigma que não o paradigma da estigmatização? Essa é a questão para $1.000. $1 milhão. Se fosse $1.000 era baratinha a questão. Exato. 1 milhão mesmo, ou mais. Ou mais. Eu lembro-me na altura
de pensar na história de Jonas. O profeta Jonas, é um livro da Bíblia, um livro no Antigo Testamento, Bastante pequenino, pequenino. exatamente, muito, muito fácil de ler e lindo. Eu devo dizer que é talvez o meu livro favorito do Antigo Testamento. E nós normalmente, quando se pensa no Antigo Testamento, pensa-se assim, em histórias com uma certa violência, mas esta história é de uma beleza, de uma doçura e de um amor muito óbvios, muito claros no texto. Então, para contextualizar historicamente, não é? Sim. Portanto, Nem todos os nossos ouvintes podem estar familiarizados com o conteúdo do livro. exatamente. Portanto, e mesmo para aqueles que estão, é bom recordar, Exato. estamos mais ou menos no século VIII a.C. Sim. Portanto, surge uma potência, um império, o Império Assírio, que, O maior império até à altura, exatamente, conhecido até à altura. até à altura, e que, claro, como império, o que é que fazia? Portanto, o hobby do império era Oprimia. oprimir os outros povos, não é? Aglutinava poder. E, obviamente, nesse processo, não era com doçura que o fazia, não é? Cometia Exato. atrocidades típicas de guerras e de conquistas de outros povos. Então, qual foi um dos povos que foi oprimido e que foi alvo então destas investidas do Império Assírio? Qual foi? Claro, Israel. Israel então estava aqui na condição de oprimido e o Império da Assíria estava na condição de opressor. Então, estava Jonas muito bem, lá no reino de Israel, e Deus fala com ele, olha, levanta-te e vais ter que ir, portanto, nada mais, nada menos que à capital da Síria, portanto, à capital do Império Opressor, a Nínive, e vais falar com eles para eles pararem com o que estão a fazer, porque senão serão castigados. Portanto, vais lá falar com eles para eles se arrependerem. Jonas, como vítima, como alguém que foi oprimido por aquele povo, aquele mandamento de ir falar com aqueles gentios que estão a fazer injustiças graves para com montes de pessoas, nomeadamente para com o seu próprio povo, ele acha aquilo, eu ia falar com eles. Não. Então, o que ele faz? Ele recusa o Interrail pedido por Deus e vai de barco. O Interrail, claro que não havia comboios na altura, mas vai, agarra num barco em direção aonde? Só uma curiosidade, aqui mais ou menos perto da Península Ibérica. Exato. A Tarsis. Então, ou seja, no sentido oposto a Nínive. Ele não vou lá, não vou. Bem, normalmente nós já conhecemos a história, faz parte do imaginário coletivo, a história do Jonas que salta para a água e é engolido por um grande peixe, que às vezes até se conta às crianças dizer que foi uma baleia, não é? E Que a não Bíblia diz. só diz que foi uma grande criatura marinha, não é? Exatamente. Que o engole e Jonas arrepende-se e é cuspido então nas praias da Assíria e lá vai ele então à capital da Nínive e lá está durante bastante tempo a dizer às pessoas para se arrependerem. E o que é que acontece? O que é que acontece? Para grande surpresa de Jonas, aquele povo bruto, que não percebia nada, que não era o seu, arrepende-se. E então Deus decide perdoá-los. E eles ficam. Mas o texto até diz, metaforicamente, claro, a dizer que até as vacas se arrependeram. O que é uma imagem interessante. E Jonas fica furioso. Oh senhor, então era isto mesmo que eu receava que acontecesse quando eu ainda estava no meu país. Foi por isso que eu tentei fugir para Tarsis. É que eu sabia que tu és um Deus generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, sempre pronto a renunciar aos castigos que prometes. Portanto, senhor, olha, tira-me a vida. Antes quero morrer do que viver assim. Entretanto, Deus faz crescer uma planta para que logo que Jonas se habituasse à sombra dessa planta, a fizesse murchar e morrer. O que deixa Jonas ainda mais revoltado. Portanto, atalhando, Deus termina com umas divinais perguntas, passo o trocadilho, que diz: tu tens pena de uma planta que não fizeste crescer, nem te deu trabalho nenhum, que cresceu numa noite, e antes da noite seguinte murchou. E eu não hei de ter pena de Nínive,
a grande cidade, onde vivem mais de 120 mil pessoas, que não são capazes de distinguir entre a direita e a esquerda, e onde ainda há um grande número de animais. Portanto, eu lembrei-me desta história porque de algum modo se aplica também à nossa realidade. Deus importa-se e traz perdão tanto para aqueles que são oprimidos como para aqueles que são opressores. Isso é uma mensagem poderosa, não é? É muito interessante e é muito pouco natural. Exato. Porque nós naturalmente o que queremos é a vingança. Nós queremos que as pessoas paguem pelo que fizeram. Que as pessoas sofram igual sofrimento ou mais do que aquilo que nós sofremos. Mas este tipo de discurso de estigmatização e de vingança, de olho por olho, dente por dente, leva à destruição. Então o perdão é fundamental. E eu lembro-me até de um professor de filosofia da história, que me apanhou na curva porque ele disse uma coisa muito interessante, que foi que o perdão, há uma necessidade de perdão enquanto motor civilizacional. E eu pensava, então, mas o perdão não é apenas a nível individual. Não é. Nós temos que, de facto, pensar também enquanto povo, enquanto nação, enquanto pensamento coletivo. E os antigos pensavam muito dessa maneira. Havia mais um pensamento coletivo do que hoje, não é? Nós hoje somos mais individualistas. Até pela forma das próprias leis estarem feitas em certas sociedades antigas, notava-se que não se pensava numa pessoa. É como se, por exemplo, a nossa família era uma espécie de extensão da nossa pessoa nas sociedades antigas. Exatamente. E nós temos que pensar isto, então, desta perspectiva global de perdão mútuo, de perdão com o passado, para que haja então um novo começo. E é isso que o perdão vai trazer. Mas tu achas que isso é mesmo possível? Não é um bocado uma utopia isso acontecer? À primeira vista, dada a nossa natureza conflituosa, não é? Aquela ideia do homem, que é o lobo do homem, na sua natureza Exato. pura. À primeira vista, então, sim, seria uma mera utopia. Mas há casos evidentes disso a acontecer. Na história. Na história e na história das nações. Se olharmos, por exemplo, para a África do Sul, a vida do Nelson Mandela, que também cometeu crimes e que esteve preso por eles, mas enquanto vítima também, não só enquanto na sua revolta cometeu alguns delitos e esteve preso, mas durante o estar preso, também em contacto com a Bíblia, isso formou, ele teve décadas preso, e formou e transformou, e aí ele percebeu que aquela nação não podia estar sujeita, que tinha que romper com o paradigma do estigma e tinha que se perdoar. Que aqueles povos, os descendentes dos holandeses ali presentes, dos estrangeiros em geral, e os povos autóctonos da África do Sul, eles tinha que haver perdão. E o perdão, sabemos como foi pelo menos enquanto Madiba viveu, o quão foi importante e trouxe alguma paz àquele território da África do Sul. Ou se pensarmos mesmo nos pequenos passos, porque eu digo pequenos porque ainda há muito a fazer nos Estados Unidos, mas como o exemplo do Martin Luther King foi importante então para o apaziguar e para o avanço civilizacional das próprias leis nos Estados Unidos. Era romper com o estigma. Porque sem esse perdão, o conflito nunca acaba. Vai-se perpetuar, exatamente. E dou um último exemplo de nações, por exemplo, e as pessoas depois podem ir pesquisar, do genocídio em Ruanda, que houve, portanto, um genocídio entre tribos em Ruanda, muito agressivo, em que, mas há casos, houve um perdão, isto é muito interessante, e esteve também relacionado com a ação do cristianismo, lá naquele espaço. Houve o cristianismo a fazer parte da restauração daquele povo através do perdão, em que há relatos eu vi relatos, e é comovente,
de um assassino, de alguém que matou familiares, estar à mesa, ser acolhido pela família vítima das vítimas. Isso é quase uma... E já temos visto também, também já vi, por exemplo, nazis e judeus que sobreviveram ao Holocausto encontrarem-se e falarem. É escandaloso, perdão. Ou pessoas da máfia que já mataram outras pessoas. Vi uma vez um homem que conheceu o assassino do filho e eles ambos se tinham convertido ao cristianismo e depois ele perdoou e falaram Há muitos vídeos até, por exemplo, de mães a dizerem no tribunal que ao assassino dos seus filhos dizer eu perdoo-te. É desconcertante, é arrepiante, emociona-me. E lembra-me, eu terminaria talvez só dizendo uma citação do Martin Luther King, que havia, portanto, dois modelos. Havia o modelo, o paradigma da estigmatização, que era o do Malcolm X, não é? Que era aquele que apoiava a violência, a revolta, não é? A insurreição violenta, a espada. E havia Martin Luther King. E o Malcolm X foi assassinado também, antes do Martin Luther King. O Martin Luther King disse assim acerca do assassinato do Malcolm X. Disse que foi uma lamentável tragédia. E continuou. Oxalá saibamos tirar deste trágico pesadelo a lição de que a violência e ódio só geram mais violência e ódio, e de que a palavra de Jesus continua a dirigir-se a cada Pedro em potência. Mete no seu lugar a tua espada. Com certeza que vamos continuar em desacordo. Temos de discordar sem recorrer à violência para exprimir a nossa discordância. Vamos continuar a suportar a tentação do rancor, mas temos de aprender que o ódio é um fardo demasiado pesado para um povo que quer avançar com dignidade para o seu encontro com o destino. É brutal. Exato, é mesmo, essas palavras são bastante inspiradoras e eu acho que nós podemos terminar o podcast a falar de Jesus e daquilo que ele também teve a dizer sobre isto. Porque eu acho que não há nenhum exemplo de perdão mais forte na história do que o perdão de Jesus, não só a nós, cada um individualmente, como ensina o cristianismo que Jesus morreu para que nós pudéssemos ser perdoados, mas que Jesus também perdoou. E Jesus perdoou pessoas que o estavam a matar, não é? Exatamente. Quando ele estava na cruz, Jesus disse, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não é? E vem-nos chamar à reconciliação. Chama-nos não só à reconciliação com Deus, como a reconciliação uns com os outros. Aliás, leste uma passagem no outro dia, no último podcast, que quem não ouviu pode ir ouvir. E deve. Deve ir ouvir. Que talvez fosse uma boa forma de terminar. Exato, eu acho que é uma excelente forma de terminar. Em Efésios 2, versículo 14 a 18. Cristo é de facto a nossa paz. De dois povos separados, fez um só povo. Com o sacrifício da sua vida, ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Aboliu a lei judaica com os seus regulamentos e decretos para, a partir de judeus e não-judeus, formar uma humanidade nova em união com ele, fazendo a paz, a fim de os reconciliar com Deus num só corpo, por meio da sua cruz, destruindo por ela o ódio que os dividia. Cristo veio, portanto, anunciar a boa nova da paz, tanto aos que, como vós, estavam longe, como também aos que estavam perto. Graças a ele, podemos agora, tanto uns como outros, chegar ao Pai, guiados pelo mesmo Espírito. É caso para dizer amém. Amém.
E assim terminamos. Espero que tenham gostado, que se tenham inspirado com estas passagens e que nós todos juntos, eu acredito, que vamos conseguir que a sociedade do futuro seja melhor do que a de hoje em termos desta questão do racismo. Nós oramos por isso e esperamos que assim aconteça. Assim nos despedimos. Até à próxima. Até à próxima. Já nos segues no Insta? Podes seguir todas as novidades na página razoavelmente.podcast.